Olá! A última vez que nós conversamos aqui no canal Verdade, Ressurreição e Vida, eu comentei o assunto, ainda falando sobre vida sentimental, quando falei da grandeza do plano de Deus, em que ele inclui a mulher casada, né, como representante em tempo integral da igreja, assim como o homem, o marido, ele é representante integral de Cristo para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Então eu comentei sobre a igreja, falei da igreja nas suas fases, né, e principalmente nesse aperfeiçoamento que Cristo tem procurado fazer da igreja, resgatando ela do catolicismo romano para o protestantismo luterano. Daí os movimentos pentecostais que surgiram há mais de um século, tendo como uma das igrejas pioneiras entre as igrejas pentecostais, a igreja Assembleia de Deus. Eu não gosto muito de falar de denominação, mas às vezes é necessário e eu vou ter que abrir mão desse meu ponto de vista, porque para a gente contar a história direito, a igreja Assembleia de Deus é a mãe, é considerada assim a mãe de todas as pentecostais. Assim como a igreja Deus é Amor, ela também pode dizer que é a mãe de todas as igrejas que pregam libertação, aquelas que exercem a autoridade. Aliás, devemos lembrar que Cristo pregava com autoridade. O Evangelho, ele é autoridade. Até citei em latim, dunamis exousia, poder e autoridade. A mulher, ela tem um papel muito importante no casamento, e ela se colocando como representante da igreja, como símbolo da igreja, ela e o marido, que também simboliza Cristo, ambos têm uma obrigação com Deus, por fé, de representarem bem essa condição. Então, se a mulher ela se vê em tempo integral como a igreja, como representante da igreja, ela tem uma postura diante de Deus, ela vai procurar uma postura diante de Deus irrepreensível. Isso vai fazer com que a esposa, a mulher, se policie a cada momento. É muito gratificante a posição da mulher representando a igreja. A igreja que Cristo tem procurado aperfeiçoar, trazendo a cada tempo, resgatando a igreja primitiva, que foi tão perseguida no passado, praticamente esmagada, mas estrategicamente Cristo deixou ela ali como se fosse contida nas Escrituras apenas, e inspirando Martinho Lutero, o padre Martinho Lutero, a ter uma visão de uma necessária renovação da igreja. Quando ele comprou uma igreja, quando ele praticamente fez surgir uma igreja de dentro de uma religião constituída, que praticamente em muitos países tinha mais força que o próprio governo local. Em muitos países a igreja católica tinha mais poder que os próprios reis. E ele, com uma força que só Deus pode dar para o homem, comprou essa briga com toda essa hierarquia, com todo esse poder que a igreja católica exercia na época,
indo de encontro às indulgências. Indulgência, gente, a indulgência era o seguinte: a Igreja Católica na época vendia salvação. Então quem tinha dinheiro disponibilizava de uma certa quantia e comprava a salvação. Quer dizer, achava que comprava. A Igreja Católica encontrou essa maneira para angariar fundos, para enriquecer seus cofres. Entre outras tantas doutrinas antibíblicas. E Martinho Lutero teve forças, ele encontrou forças para fundar uma igreja renovada, uma igreja com as características realmente bíblicas. Séculos depois, a igreja teve sua renovação com o movimento de libertação. Então, surgiram as igrejas pentecostais, em que acredita-se no batismo com o Espírito Santo. Acredita-se e o Espírito Santo manifesta o seu poder batizando e passando também a manifestação dos dons espirituais bíblicos, e que é a marca da igreja. Então, variedade de línguas, interpretação de línguas, que aliás as igrejas fazem pouco uso da interpretação de línguas. Pastores, a interpretação de língua tem que ser um dom. Assim, pela igreja, deve ser buscado pela igreja com muita necessidade, porque o dom de interpretação de língua e o de discernimento de espíritos é muito importante para que não haja engano na igreja. Porque espíritos malignos também sabem falar em línguas. E o dom de discernimento é necessário que seja um motivo de busca de todas as igrejas pentecostais, para que haja discernimento, porque o intérprete, ele interpreta. O que tem o dom de discernimento também é muito importante, porque além dele discernir a língua estranha, ele tem também a capacidade de ver. Eu conheci um jovem muito abençoado que Deus mostrava dentro da pessoa a possível malignidade. Ou seja, Deus mostrava quando a pessoa estava doente e mostrava também manifestação de espíritos. Por um momento, Deus revelava a ele e ele via na imagem da pessoa, de forma translúcida, ele via a possessão maligna. Deus lhe dava a capacidade de ver por alguns momentos e dizia discernimento. Então, ele tinha a capacidade de perceber quando o Espírito Santo lhe concedia, ver, exercer o dom de discernimento, vendo coisas que é inefável ao homem comum, ao homem normal ver. Principalmente se uma pessoa estivesse sendo usada por espírito maligno. Ainda que a pessoa falasse e se comportasse como crente, mas ele era capaz de ver. É claro que ele não escandalizava, era para ele saber e orar pela pessoa. Era para ele ver e entrar em intercessão a favor daquela alma. Então, são dois dons importantíssimos para a igreja que devem ser buscados com empenho: interpretação de línguas e discernimento de espírito. Bom, com o movimento de libertação que surgiu, as igrejas tiveram um aperfeiçoamento. Passaram-se mais algumas décadas e veio o movimento de libertação. Ou seja, a igreja recuperou e exerceu a autoridade que lhe é tão peculiar.
A igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que ter as características de Cristo. E Cristo apregoava com autoridade. Então, quando você orar por alguém, interceder por alguém, você não tem que pedir a Deus para fazer, porque Jesus já fez, ele já consumou. A parte de Jesus, na verdade, o grande trabalho de Jesus Cristo, porque até hoje ele continua trabalhando, mas é necessário o homem saber que quando Jesus disse aquela última frase, quando estava crucificado, dizendo que tudo estava consumado, ele concedeu poderes aos homens, aos que crerem. Ele nos concedeu a mesma autoridade que ele tinha. Esse poder, essa autoridade é departamento nosso. Cristo exerceu autoridade no seu ministério enquanto ele esteve aqui. E ele é a autoridade. Só que isso foi passado para a igreja. Olha eu falando da igreja de novo. Está vendo aí? Mulher casada. Como não podemos deixar de fugir à regra, temos que falar da igreja. A igreja é detentora dessa autoridade. Para aqueles que se conscientizam disso, para aqueles que creem. E usar a autoridade é como você praticar esporte. Eu fazer